Bom dia, professor. Meu microfone tinha bugado aqui. Tranquilo. Vamos gravando aqui. Aqui. Então, ó, só resolver mais alguns exercícios aqui de simplificação de GLC, gramática livre de contexto. Então eu usei essa representação aqui do Excel, né, passando as etapas que eu preciso para resolver. É sempre nessa ordem: vazia, unitária e inútil. E aqui tem bem resumido o que precisa fazer. Mas nos exercícios a gente acaba vendo isso daí. Então aqui eu tenho representada a gramática e aí eu vou passando pelos passos aqui. Então, aqui é o resultado da primeira etapa, segunda e o final. Então, para essa etapa, para essa gramática, passar pela etapa de simplificação de vazio, que eu tenho que procurar. Quem gera a palavra vazia direta ou indiretamente. Gerar diretamente é essa regra aqui. Então, A gera a palavra vazia. Eu poderia colocar ele aqui. Quando eu coloco o A aqui, nesse conjunto que é chamado de velâmina, que são as variáveis que geram a palavra vazia, coloquei uma variável aqui, se alguma outra variável, no caso S, gerar o A, que já está aqui sozinho, o S também gera a palavra vazia indiretamente. Então, o S também entra nesse conjunto. Coloquei o S aqui, se alguma outra variável gerar o S sozinho, também entra nisso daí. Por que isso? Porque quer dizer que indiretamente o S consegue gerar a palavra vazia. Seria uma representação desse tipo aqui. Então, partindo do S, o S pode gerar o azão, pela primeira regra em vermelho, essa daqui, e o azão pode gerar vazio. Então, isso que é indiretamente o S gerou a palavra vazia, por isso que ele entra aqui. Então, coloquei o azão no conjunto V lambda. Se eu coloquei o azão, se alguém gerar o azão, esse alguém entra também, que no caso foi o S. Coloquei o S, se alguém gerar o S, entra também, mas só tem esses dois. Então vai ficar só o A e o S no conjunto V lambda. Aí o que eu tenho que fazer? Vou repetir as regras. Então S, Dzinho. Se uma regra que eu repeti existe do lado direito das regras de produção, seria esse lado. Se desse lado, do lado direito, existe alguma variável do V lambda, A ou S, eu tenho que criar uma nova regra. Desculpa, não deu tempo de ligar o microfone. Então, se do lado direito das regras de produção, seria esse lado aqui, existe alguma variável do V lambda. No caso, A ou S. Então, eu vou repetir a regra, considerando que essa variável do V lambda pode ser vazia. Então, eu vou repetir essa regra aqui, que é azinho, azão, dezinho, considerando que o azão pode ser vazio. Se o azão for vazio, vai sobrar só o A e o dezinho. Então, eu considero que a variável do V lambda vai ser vazio e excluo ela, deixando o que sobrou na minha regra. Então, por isso, sobrou só o azinho e o dezinho. Isso para a primeira regra. Para a segunda regra, repetir, né? Se eu fizer isso daqui para a variável unitária, que seria essa, considerando que esse azão poderia ser vazio, ia sobrar o vazio, a palavra vazia. Só que eu criar uma regra S gera vazio, nesse caso, é porque a linguagem dessa gramática reconhece a palavra vazia. Então, precisa estar aqui. Mesmo já passando pela etapa de vazio, essa regra precisa estar aqui,
E é um dos casos especiais aí. Quer dizer que essa linguagem aceita a palavra vazia, então você tem que deixar ela aqui só no S. Qualquer outro lugar não poderia ter, qualquer outro lugar, no caso, qualquer outra variável, não poderia ter esse S gera vazio. Né? Não poderia ter qualquer outra letra gera vazio. Sempre vai ter que ter excluído. Mas como é no S, isso pode estar aqui. Então, essa regra, repetir e considerei que ela pode ser vazio, como é no S, eu tenho que adicionar isso daí. Depois, o azão. A primeira regra é Bzão, Czinho. Bzão não faz parte do V lambda, então só repete. Depois tem um azão gera vazio. Essa regra é o que eu estou tentando tirar. Né? Essas regras de produção unitária é o que eu estou tentando tirar. Então, essa regra eu não vou repetir. Né? Eu quero eliminar ela e eu eliminei criando o V lambda e fazendo essas repetições. Para o Bzão, eu tenho, repete a primeira regra, né? Azão Czinho, cria uma nova regra considerando que o azão pode ser vazio e sobra só o Czinho. E para a segunda regra, Bzão gera azinho. Feito tudo isso para a etapa de vazio. Depois, etapa de unitária. Unitária é seguir 1 em 1, né? Pensar no tamanho 1 em 1. Ou seja, tem que pensar regras desse tipo aqui. Vou colocar em amarelo para diferenciar desse S gera vazio. Então eu tenho que pensar em regras nesse formato. Né? Unitária é porque do lado esquerdo eu sempre tenho uma letra, que é onde está o S. E do lado direito eu também tenho uma letra, e essa letra é uma variável. No caso aí é o azão. As outras regras aqui só vou repetir. Então, repetir as duas primeiras. Para essa regra que está em amarelo, o que eu vou fazer? É como se eu pegasse isso daqui, vou colocar, vou usar até esse desenho aqui. Então é como se eu tenho S gera azão, e o azão, vamos supor que tem duas regras, duas possibilidades aqui. Vamos supor que uma é azinho, azão, e outra é só um azinho. Então, na original, né, na gramática original, você teria algo desse tipo. Não é o mesmo exemplo que está ali. Acaba sendo, né? Ó, S gera azão, e o azão tem uma regra aqui. Né? Pode usar com duas regras, só para mostrar. Então, na gramática original, que seria essas partes de cima, você teria uma regra S gera azão, e mais duas no azão. O que eu vou fazer na unitária? Na gramática original, eu precisaria passar pelo S gera azão, e depois eu tenho duas possibilidades aqui. Ó. Ou ele vai por um caminho, ou ele vai por outro. Que são essas duas regras. O que eu vou fazer? É como se eu pegasse e já gerasse direto as duas possibilidades, que são essa regra aqui e essa regra aqui, só que gerar isso direto no S. Então, azinho, azão e solzinho. Se gera solzinho. Então é como se eu eliminasse esse azão aqui, ó, que na gramática original ele vai ficar no meio sozinho. Né? Você vai ter um nível, uma quantidade de níveis aqui na sua árvore maior do que se você fizesse essas duas regras aqui. Então, no lugar dessa regra em amarelo, eu vou colocar S gera todas as regras de azão. Azão só tem uma regra, que é esse BC. Então, BCzinho, no lugar dessa regra em amarelo. O S gera vazio, mantém. E as outras regras aqui, ó, do A e do B, não tem nenhum problema na gramática, na simplificação unitária, então eu só vou repetir. E por fim, regras ou variáveis inúteis. Nesse caso aqui, partindo do S, eu chego no A, ou seja, eu consigo gerar um azão. Do azão, eu chego no B, ou do próprio S eu também chego no B. Então, S, A e B são alcançáveis.
Ou seja, eu gero essas variáveis. Essas variáveis podem não estar definidas. Né? É uma segunda possibilidade para a etapa de inúteis. Ô, professor, Pode falar. eu só não entendi por que que o vazio não sumiu. Por exemplo, o senhor É lá. porque é do S, que é o caso que esse aqui. É, Esse mas daqui. o vazio não tinha que ter sumido já? É porque, assim, esse é um dos casos especiais da etapa de vazio aí, que eu não posso tirar essa regra em vermelho, porque a linguagem é como se eu falasse que a linguagem é n maior ou igual a zero, alguma coisa assim, e gera a palavra vazia. Se eu tirar essa palavra vazia, eu estou mudando a linguagem. Por isso que ele não Hum, pode sair. mas Mas aí você vai tirar o. Mas eu não entendo porque você vai tirar o vazio que o A tá gerando e vai fazer o S gerar vazio daí. porque É só para nessa eliminar o passo original, daí? isso, nessa original ali, né, que seria essa representação, para gerar a palavra vazia, ele fazia isso daqui. S vai para o A e A vai para o vazio. Né, para gerar a palavra vazia na gramática original. Só Uhum. que se a gramática original aceita a palavra vazia, é mais fácil deixar só S gera vazio. Né, para não ter esse Hum, passo a mais aqui. é Certo? para otimizar, então, não para simplificar. Isso, né? É a ideia. A linguagem original aceita a palavra vazia, tá? Eu não Entendi. posso mudar isso. Eu só quero simplificar. Então aí eu faço essa simplificação aí. Qualquer Beleza. outro lugar que o vazio aparece, que no caso tem aqui no asão, né? Eu quero eliminar. Beleza, professor. Só voltando aqui então, as três são alcançáveis, S, A, Bzão. Não tem nenhuma não definida. O não definida seria ter um ou não alcançável, por exemplo, seria ter um Czão gera Czinho. Ninguém gera o Czão, né, se eu colocasse ele aqui. E loop infinito. Né? Loop infinito quer dizer, o S termina. Como que eu sei que ele termina? Porque ele tem um vazio aqui, ele tem o Azinho e o Dzinho. O Azão não termina, por essa regra aí só. Né? Só que o Azão aponta para o Bzão. Aí o Bzão, ou ele volta para o A com essa regra, ou ele termina. Então não é um loop infinito essas regras. Né? Então essa gramática aqui já está simplificada. Então, não tem nenhum problema na etapa de inúteis. Precisa reescrever AD, BC, vazio, BC, C, C, A. Então aqui, na verdade, A, B, C. O Bzinho não tem, né? Então, A, C, D. Então, aqui no final, aí eu preciso reescrever o VTPS, que é a gramática. Isso aqui. Aqui, outro exemplo. Né? Essa sequência de exemplos aí é da lista. Essa lista que eu mandei aqui. Só passei esses exercícios aí para o Excel para resolver. Então, mesma coisa. Né? É outra gramática, vazio. Ó. Já ninguém gera vazio pela primeira etapa. Né? Então, já posso jogar direto para cá. Né? Etapa de vazio. Se ninguém gera vazio, não existe a etapa de vazio. Você vai para a próxima. Na etapa de unitária, aí você tem dois exemplos aqui. Ó. Né? S gera azão e Bzão. Vou colocar em vermelho aqui. Esses dois exemplos. O que eu preciso fazer? O S vai gerar todas as regras do azão. O azão tem duas regras, que são essas duas. Então S gera azinho, azão, e S gera o Bzinho, que é a segunda regra aqui. O S também gera o Bzão. Então, o S vai continuar gerando as duas regras do Bzão, que é azinho, Bzão, azão, Bzinho. E a segunda regra do Bzão, que é a última lá da inicial, S gera azinho.
para cada regra aqui, ó, as duas em vermelho. Do Azão, eu inseri duas. Do Bzão, inseri mais duas. Então, ficou 4 regras no lugar dessas duas primeiras aqui. Ainda o ABS. Aí, as regras do Azão, é só repetir. Azão. Segunda regra do Azão é o Bzinho. Do Bzão, A, B, Bzinho. Só o Azinho. Só repetir aqui. E inúteis. Inúteis é analisar, mesma ideia lá, se eu tenho alguma variável que não está definida, algum loop infinito, alguma variável inalcançável. Então, do S, que são essas 5 regras, eu gero Azão e Bzão. Gerando Azão e Bzão, eles não são mais inalcançáveis. Se eles não são inalcançáveis, não vou excluir isso, o A e o B por isso. O A e o B estão definidos, né? Eles são alcançáveis, tem que ver um loop infinito. Loop infinito é do S, eu finalizo aqui. Posso finalizar aqui também, então ele não é loop infinito. Se eu gerar o A por alguma variável, ele pode ficar em loop, ou ele termina. Então também não é loop infinito A. E o Bzão, ou ele fica em loop gerando essa regra aqui que tem A e B, Azão e Bzão no caso, ou ele termina. Então também não é loop infinito. Então, é só isso daqui, as regras. Aí, só repetir essas regras e está simplificado já. Precisa ficar repetindo. Variáveis, S, A, B, terminais, A e B só. Outro exemplo, que nesse daqui, mesma coisa, ó, não tem nenhuma variável gerando vazia, se ninguém gera vazia, eu não vou ter a etapa de vazia, eu vou direto para a unitária. Passando pela unitária, no caso, então, já pulando uma etapa porque não tem o que fazer, eu venho para cá. Na unitária, olha, eu tenho essa regra aqui, ó. Essa regra dá problema na unitária. Não pode ter isso daí, é como se tivesse um nível a mais na sua árvore. Só que o que eu vou fazer? No lugar do Czão, pego todas as regras de Czão. Só que aí você vê aqui, ó, não existe regra de Czão. Por quê? O Czão não está definido. Está até faltando ele aqui, ó. Então ele não está definido, não tem como eu pegar a regra de Czão, porque não existe regra de Czão. No caso, o próprio Czão ele é uma variável inútil. Se ele já é inútil, dá para resolver direto essa gramática e já colocar o resultado aqui. Ó. Por exemplo, S gera Azão e Bzão. Vai manter. O S gera CSB, o C não existe. Então não tem como eu gerar essa regra aí. Porque se eu gerar isso daí, o C não existe, essa regra vai sumir. Então, eu excluo essa regra. A segunda regra, Azão gera alguma coisa. Azinho, Bzão. O Azão gera Czão, ela era uma regra unitária, mas como não existe o C, eu vou excluir. Essa regra vai sumir. O Bzão tem mais duas regras. Bzão gera Bzinho, Bzinho, Bzão. Bzão gera Bzinho. E só. Opa, aqui é só um Bzinho. Só. Não tinha vazia, unitária tinha, mas não tinha como eu trocar isso daí. Eu vou direto para a última etapa. Já passo direto por isso daí. Então, S, A e B. Azinho e Bzinho e SS. Outro aqui. Bora com vazio, com etapa de vazia. Então, S gera
tudo aquilo dali. A única variável aqui, no caso, que gera a palavra vazia é o azão. Se eu coloquei o azão aqui, se eu coloquei o azão no conjunto V lambda, se alguma variável gerar o azão sozinho, entraria no V lambda, mas não tem. Então é só o azão. Repetindo a primeira regra, né? Aqui eu preciso considerar outra coisa, né? Você tem duas vezes o azão em uma regra de produção. Vou até usar aqui para rabiscar. Então eu tenho lá S gera azinho, azão, vizinho e azão. Então, nesse caso aí, o azão pode ser vazio, que é ele aqui. Você precisaria considerar, se só esse elemento for vazio, se só esse primeiro azão for vazio, iria sobrar isso daqui. Se só esse segundo azão for vazio, o que sobra? Isso. E se os dois forem vazios, vou colocar aqui, os dois. Se os dois forem vazios, vai sobrar vazio e bezinho. Porque eles podem ser vazios de forma separada. Porque na árvore, você teria algo desse tipo aqui. Azinho, azão, na gramática original, né? Bezinho e o azão de novo. Só que esses dois azão, que é esse e esse, eles são independentes. Né? Independentes quer dizer, o primeiro, cadê? Esse daqui, ele pode finalizar direto, ou seja, finalizar o que é ir para o azão gera vazio, e o outro pode ficar em loop, gerando alguma coisa, e não terminar direto. Então, por isso que eles são independentes, eu tenho que fazer essa consideração desse jeito. Então, aqui, eu vou ficar com S gera, se só o primeiro azão for vazio, azinho, bezinho, azão. Só o primeiro azão for vazio. Se só o segundo azão for vazio, segundo, vou ficar com isso. Se os dois forem vazios, A e B. Isso para essa primeira regra aqui. Essa regra do azão gera vazio é o que eu quero excluir. A segunda, azão gera azinho, azinho, bezão. As duas do B é só repetir. Bezão, bezão. Só para a etapa de vazio. Etapa de unitário, ó, não tem nenhuma variável aqui no formato das regras unitárias. Então não vou precisar fazer nada nessa etapa de unitário. Aí já vou direto para inúteis. No inúteis, também não tem nada, né? Ó, porque você, do S, você gera o azão e o bezão. No azão, você tem uma regra para definir isso daí, que aponta para o bezão, que seria essa regra aqui. Do bezão, você tem um loop, ou ele termina, né? Então, o azão, você poderia pensar que ele não termina desse jeito, né? Ou seja, o azão não termina por quê? Ele aponta para o bezão, que seria essa regra. Mas o bezão termina, então não é um loop infinito isso daí. Então, nesse exemplo aí, a gramática já está simplificada, né? Já não tem que fazer nada nessa gramática. Então, só repetindo para colocar aqui, ó. Então, A, B, A, B, 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 então, S, A e B, S, S. Mais um aqui, acho que é o... Deixa eu conferir qual que é esse, acho que é esse daqui, esse S, não, ainda não. Então aqui, outro exemplo aí, ó. Esse também não tem vazio, ó. Nenhuma variável aqui gera vazio, então você pula, vai para a próxima etapa. Se não tem nada para fazer numa etapa, você vai para a próxima.
Aí, ó, esse daqui é legal você ver porque você não tem nenhuma regra gerando vazio, mas aqui, depois de passar, por uma regra aqui, pelas regras de produção, você vai mudar essas regras porque você tem uma unitária aqui, né? Então, essa é a unitária, você vai precisar mexer nessa regra. Então, nas unitárias aqui, você tem um problema. Vou colocar aqui. O que é o problema das unitárias? S gera razão. Então, no lugar do S gera razão, eu vou colocar todas as regras de A. Tem duas regras de A. Então, S gera a primeira regra de A, que é a S. Deixa eu conferir se isso daqui dá certo só. Esse S minúsculo aí, acho que está errado. AS, AS. É esse mesmo. AS. S minúsculo aqui, não lembro de ter isso daí. Eu coloquei agora de manhã essas gramáticas aqui, mas vai assim mesmo. Então, AS. E a segunda, azão gera azinho, azinho, vai ficar S gera azinho, azinho. As outras duas do S, só vou repetir. Azão, Bzão, azinho. E S gera azão, Bzinho, azão. As duas do azão só repete também. AS e AA. As duas do B só repete. Bzão gera Bzão, Bzinho e Bzão, Czão. As três do C só repete. CB, CA, B. Deixa eu conferir aqui. CA, CB, qual que é esse? É esse daqui, ó. Era um Azinho ali, ó. É essa gramática ali no lugar daquele S. No lugar desse S aqui, ó, era um Azinho. Então aqui vai ficar Azinho. No lugar do S também um Azinho. Só arrumando aí para seguir a lista de exercícios. Então, etapa de unitária feito. E agora a etapa de inútil. Esse tem algumas coisas aí na etapa de inútil. Porque ó, do S eu gero o azão, por essas regras. Do azão, do S, portanto, do S eu gero o azão e o Bzão. Do azão ou ele fica em loop ou termina. Do Bzão ele gera o Czão. E do Czão ele volta, pode gerar algumas outras coisas aí. Então, as quatro letras aí, as três letras, considerando só ABC, são alcançáveis. Estão definidas todas. Então, S tem regra, o Azão tem regra, Bzão tem regra. E o Czão também. E loop infinito. Do S ele termina, o Azão ou ele fica em loop ou termina. O Bzão, ó, ou ele fica em loop, que é essa regra, ou ele fica em loop e aponta para o C. Ou seja, por causa desse Bzão aqui, ó, ele está em loop apontando para o Czão. Ou seja, o Bzão nunca vai sumir, porque você vai sempre gerar esse Bzão aqui a mais. O Czão, a hora que ele gerar o Czão também, o Czão sempre gera ou ele, de novo, são essas duas regras, ou ele volta para o Bzão. Né? Então, o B e o C, nesse caso aqui, estão em loop infinito, os dois. Depois que as regras de produção gerarem o Bzão ou o Czão, nunca vai sumir isso daí. Né? Você nunca vai finalizar essa regra de produção. Então, todas as regras do Bzão e Czão vão ser excluídas. O S gera. As duas primeiras é só repetir. Só um minutinho. Beleza, professor?
voltando. Então, aqui a última etapa, né? Faltou aqui para finalizar esse exercício. Então, o OS gera aqui, a gente percebeu aqui, o B e o C está em loop. Né? Por quê? O Bzão, ele sempre gera ele de novo, então ele nunca some. E quando ele gera o Czão, ele também, ou ele fica gerando ele de novo, ou ele volta para o Bzão, que é essa última regra. Então, o B e o C é loop infinito. As duas primeiras eu só vou repetir. Essa regra do S, como tem o Bzão aqui, ele vai sumir. Porque se eu gerar essa regra aqui, ó, né, essa representação, ela nunca vai terminar. Então eu tiro essa regra. A próxima aqui eu posso usar, porque só tem o azão. Então S gera azão, Bzinho, azão. As duas regras do azão eu vou manter. Então, azão, azinho e só dois azinhos. E aí pra frente é o que eu tiro. Então ficou só... Por que só Bzinho, professor, aí no A? Só Bzinho no A. No S, por que só Bzinho? Você trocou o Bzão por Bzinho. Ah, Bom, você só excluiu a regra. ó, essas duas, essa daqui que eu excluí, né? Ah, você excluiu, é. Ah, Eu tá. excluí porque o Bzão é inútil. É que eu Então não não tinha visto posso... a outra regra ali. Não, Isso. beleza. A outra aqui de baixo não excluo, que é Bzinho da linha. Então ficou só S e A. Variáveis, só Azinho e Bzinho, SS aqui. SS. Mais um aqui. Mais um. Professor, mas o resto some tudo mesmo? Qual? É nesse que você acabou de fazer. Isso, né? Porque esse daqui é tudo loop, né? Mas mesmo, por exemplo, ali no C, ele gera um A, né? E o A, ele tem final. Mesmo assim, você vai excluir? É porque ele gera os dois juntos, né? Então não tem como deixar só um. Aí você está tirando metade da palavra, aí, no caso, né? Ah, Seria esse daqui. Certo? entendi. Beleza. Então, o outro aqui. Esse. Né? Quem gera vazio, ó. Esse tem um Czão aqui. Eu coloco o Czão para cá. Se eu coloquei o Czão aqui, se alguma variável gerar o Czão sozinho, ela entra. No caso, é essa daqui. Então entrou o Azão também. Coloquei o Azão aqui, se alguma variável entrar o Azão sozinho, gerar o Azão sozinho, também entraria. Mas não tem mais nenhuma. Então, C e A. Toda regra que tiver C e A eu preciso mexer. Não teve A e B, tem um elemento do VLambda, que é o Azão. Se o Azão for vazio, sobra só o B. Para a segunda do S, DCS, repetir. Como tem um elemento do VLambda, que é o Czão, se o Czão nessa regra aqui for vazio, sobra DS. As duas regras do A, então azão gera azinho, azão, repetir essa regra, né? Como tem elemento do VLambda, se esse azão aqui for vazio, sobra só o azinho. A segunda regra do azão gera Czão. Aí, nesse caso aqui, ó, que eu não vou incluir uma regra vazio. Azão gera vazio. Né? Porque se o Czão for vazio, vai sobrar o vazio. Só que eu só incluo a regra de vazio mesmo depois da etapa de vazio se essa regra é no S. Então, nesse caso, eu não vou incluir, só vou repetir essa regra. Que era um caso especial ali que eu tinha comentado ali em cima. Acho que até tinha perguntado. Seria essa em amarelo aí, ó, embaixo do amarelo. Então aqui. Aqui abaixo. Aqui. Isso, tá certo. Vamos lá. Até me perdi aqui. Qual que é isso aqui? Isso. Né? Então, ó, repetir o Czão. As duas do B, só repete. B. E só um Bzinho. As regras de Czão. Czinho e Czão. Se esse Czão for vazio, sobra só um Czinho. E a regra do Czão gera vazio é o que eu estou tentando tirar. Então, não vou repetir
Nessa daqui agora eu tenho um exemplo aqui de unitária e mais um aqui. Então, duas regras unitárias aí. S gera AB, só repete. S gera Bzão. Eu vou pegar todas as regras de Bzão, tem duas, e colocar no lugar desse Bzão. Então vai ficar S gera a primeira regra de Bzão, Bzão, e S gera a segunda regra de Bzão, que é só um Bzinho. Depois, as regras de S e de A aqui, ó, só repete. Essas quatro aí, ó. Só copiou e colou. Essa regra do Azão gera Czão, que está em vermelho, eu vou precisar mudar, que ela é unitária também. O que eu vou fazer? Azão gera, no lugar desse Czão, as duas regras de Czão. Então, Azão gera Czinho de Czão e Azão gera Czinho. São essas duas regras. Czinho. E as outras aqui, ó, mais quatro regras, só repete. E nesse caso aqui, inúteis do S, eu gero Azão e Bzão pela primeira regra, então A e B são alcançáveis. Do S, eu também gero o C, que é o BCS aqui, por exemplo. Então A, B e C são alcançáveis. Os três estão definidos, né? Os três, no caso, A, e B e C. O S também está, ele é a regra de partida. Os três estão definidos. Loop infinito. O S finaliza por essa regra. O A finaliza por essa. O B finaliza por essa. O C aqui. Então, nenhuma é loop infinito. E só. Não tem nenhuma variável inútil aí. Então, eu vou copiar aqui e deixar no final. C. Vou copiar. S. S. Tudo. Terminais A, B e C. Mais um aqui, ó. De novo, ó, não tem vazio, vai direto para unitária. Então, S gera, você tem duas unitárias aqui. A primeira regra, não deu problema, não vou mexer. Aí D. Depois, S gera Azão. Então, no lugar dessa regra que deu problema, eu vou colocar essas duas para substituir. Então, S gera Czinho e S gera Czinho. Essa é a segunda. O S gera Bzão, vou colocar essa regra no lugar. Então, S gera, no lugar do S gera Bzão, a regra de Bzão. Bzão, Czinho. As duas do A e a do B, só vou repetir. Inúteis, né? S é a regra de partida, então ele é alcançável por si a regra de partida. Do S eu gero o Azão e gero o Bzão. O Azão, ou ele fica em loop, apontando para o B, ou ele volta, ou o Bzão volta para o A. Então esse daqui é outro exemplo aí que, dependendo, às vezes você pode confundir e achar que o Azão e o Bzão é loop infinito. Só que o Azão, que é essa regra aqui, ele aponta para o B. É como se ele apontasse para o B, o Bzão volta para o A. Né? Só que ele termina aqui, ó. É como se para terminar você tem que terminar no A. Então o A pode apontar para o B pode voltar para o A pode apontar para o B para o A. E fica. Só que para terminar, ele tem que estar aqui no A. Né? O Bzão sozinho não termina. Mas ele aponta para o A por essa regra e o A termina por essa daqui. Então, não é loop infinito. Isso aí. Então, já está. Professor, mas não é a mesma coisa daquele que eu tinha perguntado? Tipo, aí o B tá gerando A e o A tá terminando, né?
Deixa eu lembrar qual que era. Era esse daqui, né? Você É, perguntou. Mas, aí, ó, ó. O aqui C é gerou duas A e o A variáveis. Isso. Aqui é duas variáveis, ó. Era o C e o A, né? Lá não. Lá é uma variável e um terminal. É esse daqui, ó. São duas regras. Ah, você está Certo? dizendo que ele tem que gerar o A e ele tem que gerar outro C junto? É isso? Não, ó, qualquer vez que ele gerar o A, ele pode finalizar aqui. Não, é no Certo? outro. Se ele gerar o A, ele vai apontar para o B, que é Então, no essa exemplo regra. anterior, eu tenho que gerar um A e daí daria final. Aí, só que eu tenho que gerar um C junto, aí eu tenho que fazer. É isso que dá o loop É como se infinito. ele tem essas duas possibilidades. Se ele vem por essa, ele vai ter que voltar para o asão por essa para poder finalizar. Ah, entendi. Se no asão ele vai direto para essa, finalizou. Certo? Entendi. Então, se gerou o asão em qualquer momento, se ele usar essa regra, ele vai para o B, tem que voltar para o A, mas depois finaliza aqui. Certo? Entendi. Então, Beleza. só repetiu aqui, aí só repetir, tem que digitar aqui de novo. Os últimos dois aqui, ó, esse acho que é parecido com o anterior, que tem um Azinho, Azão e Bzinho, só que agora tem um vazio aqui. Né? Então, essa regra aqui, vazio. Se o S gera vazio, nesse caso aqui, ó, tem uma regra aqui com vazio. Se o S está aqui, então, S está aqui. Tem essa regra aqui que pode bagunçar e pode dar um problema, talvez. O que eu vou fazer? Só repetir. Azinho, azão, Bzinho. S gera só o azão. O S gera vazio. Aí, ó, que entra esse caso. Eu não vou retirar isso daí. Né? Por quê? É como se tivesse uma linguagem qualquer lá, a N, por exemplo, e o N é maior ou igual a zero. Né? Então, como que eu sei que o N é maior ou igual a zero? Pensando nessa analogia, por causa que o S gera vazio. Né? Então, eu sei que a palavra vazia faz parte dessa linguagem. Se eu excluir essa regra aqui, eu estou falando que eu tirei o vazio da minha linguagem. Então, não posso excluir essa regra. Certo? Aí, só repetir ela do azão B e C, azão Czinho, B a C, e aqui B gera SS, né? Que eu botei aí, ó. O S faz parte do V lambda. Né? Aí eu tenho que considerar, se o primeiro S for vazio, sobra só um S. Se o segundo S for vazio, também vai sobrar só um S, que é esse daqui. Se os dois S for vazio, sobraria Bzão gera vazio. Mas eu não quero incluir isso daí. Então fica só essa regra aí. Aí na unitária eu vou ter dois exemplos. Vou colocar em amarelo aqui. Vou deixar esse bloco aqui. Vou colocar aqui de vermelho mesmo. Essa e essa de unitária. Então, S gera, a primeira só repete. S gera azão. Eu vou colocar as duas regras de azão, que são essas. Então, B, C e Czinho. S gera vazio, só vou repetir. As duas de azão, só vou repetir. C e Czinho. As duas primeiras de Bzão, repete. AC e SS. E o Bzão gera S, eu tenho que inserir mais regras ali também. Aí, Bzão gera S. Quais são as regras de S? Se eu analisar essas regras, você está pegando as que tinha problema. Eu tenho que analisar agora essas regras aqui. Né? Porque aqui eu sei que já está resolvido. O normal é olhar o anterior. Só que como o Bzão está apontando para o S, que é essa regra aqui, eu iria pegar disso. Só que o S eu já mexi nele. Como eu mexi nele, arrumei e ficou
isso daqui. Então, agora, para substituir aqui, eu vou olhar nessas regras aqui. Não nas anteriores, tá vendo? Que aqui tem 3, aqui tem 4. Por quê? Aqui tem 4, já está resolvido da etapa de unitária. Então, eu vou precisar ali de 4 linhas ali. Eu vou até já aumentar aqui. Na verdade, 3, né? 3 só. Fazer assim. Aqui. E vamos ver se Excel aqui, toda hora que for aumentar, tem que ficar mexendo. E desce. Então, no lugar desse Bzão gera S, eu pego as regras de S. Não posso pegar daqui, porque aqui ainda está bagunçado pela etapa de unitária. Vou pegar daqui. Então, Bzão gera a primeira regra. Azinho, Azão, Bzinho. Bzão gera a segunda regra. Bzão, Czinho. Bzão gera a terceira regra. Czinho. Bzão gera a quarta regra. Aí você está colocando vazio. De novo, isso você não pode colocar, porque você já passou pela etapa de vazio. Então você iria gerar de novo a palavra vazia e dá problema. Depois, inútil. Do S, eu gero o A e o Bzão, o Azão e o Bzão. O Azão está aqui, o Bzão está aqui. Então, todas estão definidas. Todas são alcançáveis, do S eu gero o A e o B, né? Não tenho que analisar, e loop infinito. Né? O S termina ou aqui no Czinho, o Azão termina aqui no Czinho, por exemplo, ou aponta para o B, essa é a regra, e o B ou volta para o A, ou volta para o S, ou volta para o A, ou fica em loop, mas tem aqui, ó, ou ele termina. Então, nenhuma é inútil esse exemplo aqui. Só colocando aqui de novo as regras. B, C, 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 só repetindo aqui. E o último aqui é que esse tem bastante coisa para fazer no S, principalmente aí. Que eu tenho nesse exemplo aí. O Azão ali gerando vazio, a terceira regra. E, além do Azão, coloquei o Azão aqui, ó, aquela ideia lá. Coloquei o Azão ali. Se alguém gerar o Azão sozinho, entra no V lambda. E o B e o C gerando o Azão sozinho. Então, essas duas regras, as duas variáveis no caso, B e C, também entra no V lambda. Se alguém gerar B ou C sozinho, também entra. Né? Não tem mais ninguém, mas ainda tem aqui, ó, o F, que também gera o vazio. O F também entra no V lambda. Então o A e o F entra porque gera o vazio diretamente. Se alguém gerar o A ou o F sozinho, vai entrar. Coloquei o B por causa dessa regra, coloquei o C por causa dessa regra. Aí, se eu coloquei o B e alguém gerar o B, vai entrar também. Então tem o Czão gerando Bzão aqui, ó. Tá o Czão lá. Coloquei o Czão. Se alguém gerar o Czão sozinho, também vai entrar. Mas aí não tem mais ninguém, né? Então, A, B e C e o F. As variáveis que geram vazio diretamente ou indiretamente. Aí, naquela primeira regra ali, você vai ter que analisar esses elementos de forma independente, igual eu mostrei aqui nesse exemplo aqui. Você vai ter S gera, repetiu, Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, Czinho, Czão. Então, esses três elementos aí, ó, fazem parte do V lambda. Eu tenho que considerar se o Azão aqui for vazio sozinho, se o Bzão for vazio sozinho, se o Czão for vazio sozinho. Pois considera, se tiver dois elementos desses três vazio, se os três forem vazio, e aí por diante. Então, se nessa regra, se o Azão for vazio, vai sobrar, só vou tirar o Azão.
Tirei do azão, Bzinho, Bzão, Czinho, Czão. Se só o Bzão for vazio, Azinho, Azão, Bzinho, o Bzão eu excluo, Czinho, Czão. Se só o Czão for vazio, Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, Czinho. Então, essas três aqui, considerando que os elementos podem ser vazios de forma independente e sozinho nesse caso. Agora eu preciso considerar isso daí, que as variáveis podem ser vazias juntas, ou seja, o A e o B pode ser vazio os dois juntos, o A e o C e o B e o C. Aí eu vou ter mais regras para inserir nesse caso. Então eu vou usar aí, ó, se o A e o B for vazio, né? Se o A e o B for vazio, vai ficar Azinho, Bzinho, o Azão e o Bzão subiu, Czinho, Czão. Se o A e o C for vazio, Azinho, Bzinho, Bzão, o Czão sumiu. O A e o Czão sumiu. Se o B e o C for vazio, Azinho, Azão e C. E se os três forem vazios, vai sobrar ABC. Isso para essas regras aí. Tudo isso lá para a primeira regra só. Ainda, azão gera azinho, azão. Se esse azão aqui for vazio, sobra só o azinho. Azão gera vazio, eu excluo. A regra de Bzão. Aqui, ó. Bzinho, Bzão. Se o Bzão aqui for vazio, sobra só o Bzinho. Aqui. É essa. Bzão gera azão, só repete. Czão gera azão, só repete. Czão gera Bzão, só repete. Aqui. Czão gera Dzão, também só repete. As regras de D. Né? Agora as regras de D, ó, só vai repetir também. Ó. Todas essas regras aí não tem nenhuma variável de V-lambda. Ou seja, não tem nem o A, nem o B, nem o C e nem o F, que faz parte ali das variáveis do V-lambda. Então essas três regras do Dzão só vou repetir também. Vou copiar aqui, ó, e colar as três do Dzão. As regras do E, tem mais três aqui, ó, também não tem nenhuma variável do V-lambda. Ou seja, não tem Azão, não tem Bzão, não tem Czão e nem o F. F maiúsculo no caso. Então, as regras do E também só repete. As regras do F, agora tem algo ali, né? Então, as regras do F, essas duas primeiras aqui, ó, a primeira só no caso, né? Que é essa daqui, só repete. F gera Ezão, Azinho. A segunda, eu tenho aqui, ó, F gera BF. Então, repete, BF. Se o F for vazio, sobra só o Bzinho. Então, F gera só o Bzinho. A última é o que eu estou querendo tirar. F gera vazio. Então, resultou em todas essas aqui. Esse último já para fazer bastante coisa. Então, nesse exemplo agora, ó, eu vou analisar as unitárias. Unitárias, eu tenho, ó, 4 regras aqui de unitária e só. Então, para cada regra dessa daí, eu vou precisar mexer nessas regras em vermelho. As outras, só vou repetir. Nesse exemplo aí, todas essas regras aqui anteriores, ó, só repete. Né? Não teve nenhum problema nessas regras. Bzão gera azão, Bzão gera azão. O azão são essas duas regras aqui. Ó. Como eu não mexi no azão, eu posso analisar aqui. Se eu tivesse mexido no azão e ele tivesse mudado aqui, eu tinha que olhar aonde ele mudou. Né? São essas duas. Mas ele não mudou. Então, são essas duas regras aqui.
no lugar do Bzão gera Azão, as regras do Azão. Czão gera Azão também. Czão gera as regras de Azão, são essas, que é Azinho, Azão e Sol Azinho. Czão. Vou colocar tudo isso aqui já. Czão gera Bzão. Czão gera Bzão, o B também tem duas regras. Bzinho, Bzão. Né? Agora de novo, ó. Mesma ideia. Aqui no Bzão, ó, você tem 3 regras, certo? Essa regra aqui, Czão gera Bzão. Eu tenho que pegar todas as regras de Bzão e colocar para o Czão. Só que o meu Bzão mudou. Né? O Bzão que eu precisaria analisar era esse. Só que agora eu tenho que analisar isso daqui. Então, no lugar do Czão dessa regra aqui, eu vou substituir aqui 4 regras, que são essas. Então, a primeira lá, o Bzinho, Bzão, depois só o Bzinho, Azinho, Azão e só o Azinho. São essas 4 aqui, ó. Todas essas para o Czão. Czão gera D. Então, Czão gera as regras do D. Tem mais 3 aqui, ó. Azinho, Bzão, Bzão, Bzinho e C. Tudo isso para o Czão. E só para o C. As outras agora, ó, tem que repetir tudo isso daqui. Faltou linha aqui ainda. Assim. Assim. Para poder copiar aqui. Sei lá quantas linhas vai faltar aqui. Agora vai. Então, ó, Czão finalizou. Agora as outras aqui, ó, beleza, daqui é só repetir. Não tinha problema na unitária, só repete. Agora que veio, tem uma gramática aqui bem maior aí, agora dá para colocar isso aqui, ó. Dá para colocar só até aqui, só que não vai gastar mais. E só arrumar aqui. 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 Agora que eu tenho que analisar essas regras aí para ver se sobrou alguma inútil. Nesse exemplo aí você vai ter bastante variáveis inúteis. Por isso que está essa gramática gigante aí, mas no final vai resumir um pouquinho. Então o que eu tenho aí? Ó? Do S eu gero Azão, Bzão e Czão. Então as 3 são alcançáveis. Né? Por essa regra aqui, ó, você já gerou Azão, Bzão e Czão. O Azão, analisando essas duas regras aqui, o Azão ou ele fica em loop, que é a primeira regra do Azão, ou ele termina. Então, se ele já termina, já sei que não é, o Azão não é loop infinito. O Bzão, aqui, ó, essas 4 regras do Bzão. Ou ele fica em loop, né, nele mesmo por essa regra, ou apontando para o Azão, mas ele termina as 2 regras sozinho. O Czão, todas essas regras aqui, ó, o Czão termina. Já sei aqui, ó, por essa, aqui e aqui. Mas ele também pode ficar em loop. O loop dele é voltar para o Azão, voltar para o Bzão, voltar para o Azão, e aí vai. Tanto que nesse caso aqui, ó, você tem regras duplicadas, né? Ó, essa regra aqui, essas 2 regras, está igual a essas 2. Né? Ou seja, vou deixar até aqui em amarelo. Né? Tem regras duplicadas do Czão. Não precisaria representar isso daí 2 vezes. Né? Então, o Czão, ele termina, não é loop infinito. O Czão ainda aponta para o Dzão, essas 2 regras. O Dzão, ele tem ali 3 regras. As 3 regras do Dzão, são essas daqui, ou ele fica em loop, usando essas 2 regras, ou ele vai para o E. O Ezão tem mais 3 regras aqui. Ou ele fica em loop, por essas 2 regras, que tem Ezão, ou ele volta para o D. Até esqueci de arrumar isso daqui, ó. Tem um unitário aqui também, né? Ó.
esse Dzão aqui é unitária, né? Não poderia estar aqui. Copiei, colei aí, esqueci desse cara. No lugar dessa regra aqui, ó, eu vou ter mais 3 regras, que são essas aqui. Ó. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Bem certinho. No lugar dessa regra aqui, vou deixar o Pzão gera tudo isso aí. Vai ficar fora de ordem aqui, mas só para analisar certo isso aí. Então, o Ezão, ele fica em loop por essas 3 regras aqui. E o F, ó, tá vendo que o F maiúsculo só aparece nessa regra aqui, ó. Não tem nenhuma outra regra aqui, ó. As primeiras lá, A, B e C, até aqui. Azão, Bzão, Azão, Azão, Bzão, Azão. Aí, D, E, D, E, E, E. O F maiúsculo aparece aqui, mas é a regra do F. Só. O único lugar onde alguém gera o F maiúsculo é no próprio F. Ou seja, ninguém está gerando o F maiúsculo para ele poder gerar alguma coisa. Então ele entra naquele caso que ele é inalcançável. Ninguém gera o F. Então o F vai ser excluído por causa disso. O F sendo excluído, por ele ser inalcançável, sobra aí o E e o D. O E, analisando ele, ó, ou ele fica em loop nele mesmo, que é essas 2 regras, ou ele volta para o D em loop nele mesmo. Então ele tem 5 regras, que são essas 2 e as 3 últimas. 3 delas, que são essas 2, e a última, ele fica em loop nele mesmo. Porque ele gera o Ezão de novo. 2 delas, ele volta para o Dzão. Aí no Dzão, tem 3 regras. Ou ele fica em loop, nele mesmo, as 2 regras, ou ele volta para o E. E o E não finaliza, né? Não tem uma regra de produção do Ezão que é só terminal, para ele poder finalizar. Ele sempre gera uma variável junto. De novo, 2 vezes aqui gerando ele mesmo de novo, que é o Ezão, e aqui ou gera o Dzão ou gera o Ezão. Então, o E e o D junto estão em loop infinito. Certo? Então, já vi que o F é inalcançável, E e D, loop infinito. Aí, analisando o C ainda. Ó. O C, por essas regras iniciais aqui, ó, ele termina. Né? A amarela é duplicada. Por essas 4 iniciais aí que está selecionada, ele termina. Agora, essas 3 aqui do C, ó, ele está chamando o Dzão. Se eu sei que o D e o E são loop infinito, todas essas regras aqui vão sumir. Essas 3 estão selecionadas. Né? Como as amarelas são as duplicadas, vai sobrar isso daqui. Ó. Essas regras são as resultantes aí. Então, dá para copiar aqui. Dá para digitar ele. Vamos fazer assim. Deixa eu ver se dá. Aqui. Ver se adianta aqui só para. Aqui. Foi. Então, só copiou essas regras até a em amarelo. Amarelo é que deu, é a que estava duplicada, então não preciso repetir essa regra. Aí, começando pelas inúteis, o F é inalcançável, ninguém gera ele. O Ezão nunca termina, né, porque ou ele fica nele mesmo, ou ele volta para o D. O Dzão também nunca termina, ele ou ele fica nele mesmo, ou ele vai para o E. E o Czão, por essas 3 regras, chama essas variáveis que nunca terminam. Então, essas 3 aqui vai ser excluída também. Resultando nessas outras regras aqui. SA e B. E C. SA, B e C. ABC aqui. E C. SS. Então, o resultado é essa última aqui. Essa aqui tem mais coisa, fica maior aqui por conta dessa primeira análise aqui, que é a primeira regra lá que gerou mais
regras de produção, e as unitárias aqui, que também teve bastante coisa, e também tem a inúteis, né? Então, esse exemplo aqui dá para trabalhar os três conceitos aí, vazia, unitária e inúteis. Certo? Então, ó, vou passar esse arquivo aí já para vocês aí. Já mando ali no grupo. E acho que foi a lista inteira aqui, ó. Essa representação da lista, o último aqui, ó. Tranquilo, professor. O último exemplo aqui, que é essa maior aí, certo? Já mandei para vocês, depois passo o link ali do vídeo. Beleza? De boa. Até mais aí para Pode. vocês. Falou.